Olá, turma! Nosso vídeo de hoje irá reforçar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de matemática, onde falaremos sobre expressões numéricas. O mesmo assunto vocês irão poder acompanhar e responder nas páginas 42 e 43 do livro de matemática de vocês. Mas antes da gente passar um pouquinho, vamos compreender melhor o que são as expressões numéricas. A expressão numérica é uma sequência de operações matemáticas. Como assim, professora? Sequência de operações matemáticas. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Nesse exemplo aqui, eu tenho 30 mais 20 menos 10 mais 15. Aqui eu tenho um exemplo de uma expressão numérica. E nessa expressão aqui, eu tenho várias operações. Vejam, eu tenho a primeira operação aqui, a adição. Aqui no meio, eu tenho uma segunda operação, que é uma subtração. E aqui no final, eu tenho mais uma outra operação, que é a adição. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sequência de operações matemáticas. Portanto, eu tenho um exemplo de expressão numérica. Tanto nesse exemplo aqui, como nos exemplos que vocês irão responder no livro de vocês, eles irão abordar simplesmente adição e subtração, porque foi as operações matemáticas que a gente já estudou até o momento. Então, por isso que as nossas expressões irão envolver só essas duas operações, adição e subtração. Para a gente resolver a expressão numérica contendo adição e subtração, a gente precisa lembrar de uma regrinha. Sempre que a gente for resolver uma expressão numérica envolvendo adição e subtração, a regrinha diz que devemos realizar as operações na ordem em que elas aparecem. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma expressão numérica que começou por adição e depois vem a subtração, quem é que apareceu primeiro? A adição. Então, portanto, eu tenho que resolver primeiro a adição. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui eu tenho uma expressão numérica onde eu tenho subtração, adição e subtração novamente. O que diz a regrinha quando a expressão numérica envolve subtração e adição? Diz que devemos resolver pela ordem em que aparecem. Quem foi que apareceu primeiro? Subtração. Portanto, é a subtração que nós vamos resolver primeiro. Uma outra coisa. Apesar de, às vezes, ter algumas expressões que, às vezes, vocês querem resolver todos os cálculos ao mesmo tempo, na expressão numérica não funciona assim. A gente resolve um cálculo a cada vez e repete os outros que vão ser respondidos depois. Então, aqui eu tenho uma expressão onde eu tenho subtração, adição e subtração novamente. A gente vai começar a resolver por quem? Vamos começar a resolver pela subtração, porque ela é a primeira que aparece. Diferente de cálculos, onde a gente começa a responder da direita para a esquerda, as expressões numéricas não. A gente começa a responder da esquerda para a direita. E sempre, no caso aqui, quando tem adição e subtração, sempre resolvendo quem aparece primeiro. Então, vamos ao exemplo como que a gente vai responder. Eu só posso responder um cálculo por vez. Então, portanto, eu vou resolver esse primeiro cálculo aqui, o cálculo da subtração. 60 menos 20 vai ser igual a 40. Eu posso resolver logo os outros cálculos? Não. Os outros a gente apenas repete. Não vão resolver todos de uma vez porque não vai ficar certo. Na expressão numérica é um cálculo de cada vez. Vejam que eu resolvi primeiro essa subtração e só repeti os outros. Então, agora aqui, lembrando que adição e subtração na ordem que aparece. Quem apareceu primeiro agora? Agora eu tenho uma adição. A gente resolve primeiro a adição. 40 mais 18 vai ser igual a 58. Posso resolver essa subtração logo? Não. A gente repete a subtração para resolver na última linha. Agora sim, chegamos a uma única operação, que é uma subtração. 58 menos 10. 58 menos 10 vai ser igual a 48. Então, aqui está a resposta da nossa expressão. Lembrando que a gente resolve um cálculo de cada vez. Lembrando que quando tem adição e subtração, a gente resolve na ordem que aparece.
Apareceu primeiro a subtração, a gente começa pela subtração. Apareceu primeiro a adição, a gente começa pela adição. Um outro exemplo agora aqui envolvendo a adição. Aqui a gente tem agora uma adição, uma subtração e mais outra subtração. A gente vai começar por quem? Quem apareceu primeiro? Quem foi que apareceu primeiro? A adição. Então, vamos começar por ela. 70 mais 15. 70 mais 15 vai ser igual a 85. Posso resolver os outros cálculos? Não posso. A gente simplesmente repete. Menos 20, menos 5. Agora, vamos resolver o segundo cálculo. Quem apareceu primeiro? Aqui agora primeiro tem a subtração. 85 menos 20. Agora, a gente vai colocar primeiro a subtração, que no caso vai ser 65. Posso resolver logo essa subtração? Não, a gente apenas repete. E aí agora a gente tem uma única operação, que é uma subtração. 65 menos 5 vai ser igual a 60. Então, esse é o resultado da nossa expressão. Ok, crianças? Espero que tenham entendido a atividade na página 43 do livro de vocês.